Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta de hoje é: até o ponto sem volta? To the point of no return. A gente vai até o fim sem pensar em voltar atrás? A gente está no projeto de Likutei Sichot, esse é o volume 19. A gente está nos Aseret Yemei Teshuvah, nos 10 dias de Teshuvah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e a gente está justamente estudando um tema ligado a essa época. Igeret HaTeshuvah é um livro do Alter Rebbe que fala sobre Teshuvah, voltar à essência, reconectar. Muitos traduzem como se arrepender, mas é muito mais do que isso. É se ligar na essência. Está ligado com a palavra de lashuv, de voltar, porque já tinha dentro da gente. Isso é um ponto importante. É uma coisa ligada ao futuro, para onde a gente vai, mas é um passado que já existia muito tempo antes. Essa é a segunda Sirá, a gente já fez a primeira, inclusive, aqui no projeto. E eu escolhi como pergunta, como tema e como imagem, essa ideia que esse ponto para onde a gente está se dirigindo é no futuro, é voltar, porque está ligado a uma essência, mas não é voltar para uma situação de erro e de problemas e de escuridão que a gente estava antes. É voltar até o ponto mais essencial que já tivemos, e está ligado com luz, e é um caminho de subida, que parece que está escuro em volta, e é um caminho conhecido. De algum modo, a gente já trilhou, a gente sabe o que tem que fazer. Está ligado à nossa essência. Então a resposta é sim. O ponto sem volta, quando a gente tem clareza. É óbvio que a pessoa, quando está tateando, está vendo o caminho, não consegue saber onde faz, como faz para chegar. Se ela pega um caminho que está para um lugar errado, ela tem que voltar. Se ela descobre que ela chegou num beco sem saída, ela dá um passo para trás. Aqui a gente está falando sobre ter clareza. Ainda mais depois da descida do erro, como se fala pecado também, mas não gosto de usar essa palavra. Quando a pessoa pegou uma mancha, uma casca, uma capa de sujeira que atrapalha, que é essa descida, quando a pessoa passa a ter certeza que só vamos subir e o caminho está certo, qual é a direção, então não podemos pensar num ponto de volta ao estado anterior, porque esse é o caminho certo. Então a gente pode comprar somente a passagem de ida, sem a volta, porque a gente sabe que a gente está indo na direção certa, no caminho certo, no objetivo certo. Esse é o ponto fundamental, por isso que a gente fala logo desde o começo, esse rap, o bottom line, que a gente tem que estar determinado, definido, decidido e seguir em frente, sem dar a possibilidade de errar novamente. A Sirá e a carta, esse capítulo do livro Tânia do Alter Rebbe, e as explicações do pai do Rebbe, Rabbeinu Levi Yitzhak, que o Rebbe traz, vão cuidar. Eu tenho que dar essa introdução explicando que boa parte é baseado, a Teshuvah é baseado nas letras do nome de Hashem. A gente tem aqui o Yud, na ordem, né? Yud, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei. Esse é o formato. A gente pode ver que tem 2 Rei. Né? E o que é considerado Teshuvah é esse rei inferior, o rei de baixo ou o último rei, voltar, é chamado, ele volta, essa volta inferior, a Teshuvah
inferior, a Teshuvá de baixo, que é o rei subir, e a Teshuvá superior é o rei Ilaá, que é esse rei de cima, o rei superior, que volta e sobe, e é chamada Teshuvá Ilaá. Então, o rei Tataá, que é esse daqui, subir e fazer uma Teshuvá Tataá, inferior, que é um nível menor, e o rei Ilaá, que é esse rei do nome de Hashem, ligado a mundos, como esse é um quadro que eu fiz, com todas as, é um quadro comprido, com todas as referências a cada um desses mundos, a cada uma dessas letras do nome de Hashem, é o rei Ilaá subir e voltar, que é chamada Teshuvá Ilaá. Ilaá é de Ilui, de aliá, de subida. Então é baseado num passuk, no começo do 4º capítulo do Tânia, do Igeret Teshuvá, que fala assim: Omnam atchalat mitzvat teshuvá, que, no entanto, o começo, isso é importante entender, o começo da mitzvah, é a mitzvah teshuvá, se conectar, voltar para a essência, voltar para Hashem, é uma mitzvah. E o principal dela é Lashuv ad Hashem, por isso que o teshuvá está ligado com Lashuv, que é voltar para Hashem, que a gente já esteve junto de Hashem. Bemet uvlev shalem, é uma coisa que tem que ser feita de verdade e com o coração completo. Hechrech levaer heitev, então é fundamental, é obrigatório, é importante. Levaer heitev, explicar bem, heitev, de tov, bem. Be'ahavat abeiur, com expansão com amplitude da explicação, com muita explicação. É interessante que isso parece uma coisa, no final, um parênteses, alguma observação, mas o Rebbe vai transformar, a partir de observações também do Rebbe Levi Yitzhak, do pai do Rebbe, que essa conclusão aqui do parágrafo dizendo Levaer Heitev Be'arhavat Biur, tem um segredo que o Alter Rebbe vai dar aqui, é a receita para a gente fazer esse movimento de volta para Hashem. Mas agora, nessa época que a gente está, entre o Shana Yom Kippur, chamado de 10 dias de Teshuvá, de voltar para a essência, ao que a gente é de verdade. Aqui tem um segredo, que é a gente ir até esse ponto, sem volta. The point of no return. Embora seja uma questão de voltar, mas voltar até o ponto que não tem mais outra volta. Então, o Alter Rebbe continua dizendo que isso está baseado no Zohar HaKadosh, que fala sobre isso, que explica a Milat Teshuvah. Como eu expliquei antes, o Zohar fala que da Aderech HaSod, que é a Kabbalah, que é a parte mística da Torá, o segredo da Torá, que é Teshuvah pode ser dividida em duas palavras, Tashuv, rei. Volta, volte, o rei. Né? E aí aquilo que eu expliquei para vocês antes, o rei Tataá, o rei inferior do nome de Hashem, está ligado ao nome de Hashem, que é Teshuvah Tataá, que é essa Teshuvah, esse movimento inferior, de baixo, num nível menor. E rei Ilaá é Teshuvah Ilaá. O rei de cima, superior, é uma Teshuvah superior. E a gente vai até o fim, até essa Teshuvah superior, ainda mais agora na época que a gente está, na época que o mundo está, que é o que está faltando, e já completou, na verdade, para ter a Geulah, como o Rebbe anterior decretou, em 1940 ainda, 1941, o Rebbe repetiu várias vezes, Le'at le'tshuva, le'at le'geula. Assim que a gente tiver Teshuvah, vamos ter a Geulah. E o Rebbe anterior, e mais o Rebbe, comprovou que já temos isso, então também não tem mais motivo para a gente não ter já a redenção completa para o mundo inteiro agora já. Então o Rebbe começa falando que tem os detalhes do que é Teshuvah, que o Rambam explica, tem a lei da mitzvah de Teshuvah, que é arrepender do passado, não fazer mais, se prometer não fazer mais, se comprometer não fazer mais para o futuro, passar para a situação e conseguir superar, etc. E tem o que é Teshuvah de verdade, que é voltar para a sua essência. E está ligado com o que o Alter Rebbe traz no Tânia, baseado no Zohar HaKadosh,
que é devolver a letra, essa rei que vai voltar. Então, como eu falei, o rei inferior num primeiro nível, que é essa techuvá, no primeiro nível, tata'a, e rei superior no nível superior. E aí o Alter Rebbe traz, que a gente falou, que o Rebbe aproveita esse gancho, que fala, levar rei teve, explicar bem, é um nível, e Be'arvat Biur, uma explicação mais ampla, né, com a amplitude da a expansão da explicação, é o segundo nível. Então, essas mesmas palavras, agora a gente vai ver como ela define esses dois níveis que no Zohar fala, que é Teshuvah Tata'a, que é explicar bem, e isso, então, o rei Tata'a, que é Teshuvah Tata'a, vou aumentar aqui, está ligado com Be'er, também quer dizer poço, está ligado com essa explicação Levaer, né, que é ligado com o poço, é ligado ao nível de Malhut, a Sefirah, a qualidade de Malhut, que é reinado, também está ligado à nossa época agora, Rosh Hashanah, que a gente coroou o rei, né? A gente elevou o rei Tata'a, o rei também, o rei inferior, também está ligado, né, no quadro que era o preto, com o mundo de Asiá e com a Sefirah de Malhut, reinado. E nessa mesma, no rei Tata'a, no Levaer, rei Tev, Levaer está ligado com o poço que é Malhut, e o rei Tev, que é bem, está ligado com Yesod, que é o Vav. Então, no mesmo momento, a gente consegue pegar as duas letras, o rei inferior, rei Tata'a, e o Vav, né? E o rei Tata'a, que faz a Teshuvah Tata'a, desculpa esses termos cabalísticos, mas a ideia de o explicar bem é isso aqui. Explicar, está ligado com o poço. A gente vê aqui que tem até uma figura de um buraco, né, o poço, que é esse nível de Malhut. Está escrito Malhut aqui também, aqui nesse ponto aqui, né? Malhut de reinado. Então, o explicar bem essas duas letras. Aí, continuando, o Alter Rebbe explica, a gente já passou por isso, que então, esse Yesod, que é o fundamento, está ligado ao nível de Zá, que ele essa letra Vav, ele está ligado a um nível, dentro desse primeiro nível, um nível superior, que é aquele que faz a Teshuvah. Então tem a Teshuvah do rei e tem a Teshuvah do Vav, que está ligado àquele que faz a Teshuvah, no primeiro nível. Quando fala Be'arvat Biur, nessa explicação mais ampla, é a Teshuvah Ila'ah. Mas aqui o Alter Rebbe não divide nas letras rei e Yud, né? Ele fala só do rei Ila'ah, que ele fala que está ligado com a Binah, né? Aquele quadro, no quadro que é a parte vermelha do mundo, está ligado com Binah, e o Yud é a Chokhmah. Só que aqui o Alter Rebbe não menciona que é a Chokhmah, assim como ele falou em relação ao Yesod, é aquele que faz Teshuvah num primeiro nível. Não fala que Chokhmah, que é o Yud, é aquele que faz Teshuvah nesse nível superior. Está um pouco embaralhado, confuso, mas a gente vai esclarecer isso, que é muito importante de entender. Então, resumindo, Teshuvah no primeiro nível, que é Teshuvah Tata'a, Teshuvah inferior, que é aquele primeiro rei, o rei mais embaixo, inferior, subir junto com o Vav, que é o explicar bem, é voltar para a situação que estava antes do erro, antes da pessoa errar. Então isso que é uma coisa boa da Teshuvah, fazer uma limpeza. Num nível superior, que é o rei superior, é voltar para a fronte, como era antes, no máximo da união. Tá? Aí surge uma pergunta, que a Teshuvah superior vale mesmo para aquele que nunca errou. Se aqui a gente está falando que a Teshuvah, tanto no nível inferior quanto a superior, está ligado a voltar para uma situação antes que teve um erro, está ligado com a limpeza, ou antes ainda num estado que era antes na fonte, e como que pode se aplicar àquele que nunca errou? A gente vai explicar. São 3 fases na Teshuvah, que está ligado também na parte legal da lei, que a gente não vai entrar no assunto agora. A gente está falando sobre
a explicação do Alter Rebbe, mas que obviamente tem ligação com a lei também. Então a primeira fase é afastar-se do erro, surmerá, tá ligado ao rei, em nome de Hashem. Depois tem o fazer o certo, tá ligado com a letra Vav, que está nos dois níveis do primeiro nível, que é devolver o rei de baixo para subir para cima. Depois, quando chega no nível de Biná, que é a parte intelectual, que é Biná e Chokhmah, aí só tem um nível, que é ligado a estudar a Torá. Tem Biná e tem Chokhmah, mas o exemplo é estudar a Torá. Por isso que não tem a explicação falando que, quando fala fazer o certo, é ligado àquele que está fazendo chuva nesse primeiro nível. Quando fala estudar a Torá, não fala sobre aquele que está estudando a Torá nesse nível superior. Voltando para o Teshuvah Tatá, a parte de fazer, se afastar do mal e fazer o certo. Isso é ligado a cumprir mitzvot, cumprir mandamentos. A Teshuvah, até chegar nesse ponto sem volta, da gente querer se ligar com a essência, a gente chega lá através das ações, cumprir mandamentos, fazer o certo, se afastar do que é o errado e aceitar com resignação, aceitar fazer, porque está ligado com cumprir as mitzvot, fazer com resignação como um servo, como alguém que deve ao dono, ao patrão, ao senhor. Então está ligado com esse rei inferior, o rei Tatá, que é esse primeiro nível, que a relação nossa com Hashem é como um servo que está limpando as manchas que teve, né? O cheiro ruim, o fedor, para não dizer, dos erros das companhias, das coisas que comeu, das coisas indesejáveis que aconteceu, quando a alma desceu para esse mundo. E aí já estava sujeita a essas coisas. Então, vai voltar, vai passar um homo total, vai limpar, botar na máquina de lavar, e vai, quando a alma desceu, quando foi soprada a alma para entrar nesse mundo, ela não tinha mancha nenhuma, não tinha cheiro ruim, não tinha coisa indesejável, não tinha nada, né? Até o neném sair do ventre materno, ela está totalmente limpa, não tem nada, nenhuma mancha, nenhum erro, nenhum pecado. Então, depois a pessoa pode ter essas coisas que se apegam na pessoa, que são ruins, e aí ela tem que voltar para um estado de limpeza como era antes que ela desceu, sem ter isso tudo. Mas aí tem um outro nível, que a gente falou, que é o rei Ilaá, que é a Teshuvah Ilaá, a Teshuvah superior. Está ligado com o estudo da Torá, porque quando a gente estuda a Torá, não tem mancha, não tem uma limpeza, a gente está se ligando direto com Hashem, com o rei, e como nós somos filhos do rei, nós somos como um rei. Então o rei não tem erro, o rei é o líder. E aí isso vem da raiz da alma, que é o rei superior, que é antes mesmo de ser soprada, antes mesmo de ter algum tipo de mácula, algum tipo de mancha, de coisa indesejável, porque é o nível que não estava indo descendo para o mundo, que não estava se ligando com o mundo. Então não tem nenhum. Esse é a Teshuvah, nesse grau, nesse nível superior, que a gente tem como almejar e chegar logo direto nisso. E esse nível de Teshuvah Ilaá, da Teshuvah superior, esse nível se expressa ao nos santificarmos mesmo no que é permitido. É a gente além da conta. Não é só cumprir mitzvot. E não é mesmo só estudar a Torá. É a gente aplicar na prática, fazendo coisas mesmo que a gente possa fazer, que é permitido, que é kasher, que é tahor, que é puro, que é bom, mas não necessariamente a gente precisa fazer. A gente santifica através disso. É como Hashem. Essa união maravilhosa com Hashem. Como foi antes da alma ser soprada. Está ligado à sabedoria, por isso que está ligado com a Torá, que é a sabedoria na alma, Chokhmah, que é esse pontinho, que é a essência de ligação nossa com Hashem.
que é o pontinho do Yud que tem também no nome de Hashem, que a gente falou. Então, a letra Rei inferior não tem existência própria. Esse é um ponto interessante. Ela é só a continuação das três que vieram antes, né? Como a gente sabe, que começa o nome de Hashem, Yud, depois Rei, depois Vav, depois o Rei. Então o Rei, na verdade, é uma continuação. Veio antes o Yud, depois o Rei, depois o Vav. Então, quando essa letra Rei de baixo, tá ligado com a Teshuvah, a gente voltar nessa essência, ela volta aos seus lugares junto das outras letras. Isso tá ligado com o que o Alter falou de Emet e Lev Shalem. A gente decide com o coração completo, sem voltar a se rebelar, que é esses erros involuntários ou voluntários, Deus me livre, contra o reinado de Hashem. Quando a gente não aceita, quando a pessoa não aceita que aquilo foi providência divina, por exemplo, que aquilo veio de Hashem, ela está de algum modo se rebelando contra isso. E isso cria uma mancha, uma coisa ruim. Então ela limpa disso e ela volta a se juntar com o serviço ligado às três demais letras, que é o bem, que é fazer o bem, que não tem mais o erro, que é estudar a Torá e se ligar com o nível mais superior da alma. Então, já chegando quase no resumo, explicar bem, que é o Levaer Heitev, com uma explicação mais ampla, que é a Arvata Biur, isso tudo está ligado à reconexão nos dois níveis. Não é somente uma dica. Quando o Alter Rebbe fala no final da frase que tem que explicar bem, com uma explicação mais ampla, ele está dando não só uma dica, ele está explicando e está inovando como a gente deve começar a cumprir o mandamento da Teshuvah, e que isso é o princípio fundamental da Teshuvah. Então não é só uma dica, não é só uma coisa entre parênteses, não é só uma coisa adicional. Para que seja de verdade, de coração completo a Teshuvah, deve seguir essa expressão de explicar bem com muita explicação. Por quê? Por mais que tenha esse afastamento total que a gente falou, que é do rei Tata'a inferior, que é sem volta do que é errado, tá ligado com o rei inferior, ainda precisa ser no modo completo, que é o Vav, que é fazer o positivo. Então não basta só se afastar do que é ruim, tem que fazer o positivo, que não é só isso, a volta do rei inferior. E também precisa ser como o rei superior, para subir de nível, que é sentindo o quanto é certo se anular, sair da nossa existência própria, né, do egoísmo, assim como a pessoa se sente. E isso acontece quando a pessoa estuda a Torá. Aí ela sai só do nível de servo, ela vai no nível de rei de Meler, tá? Não é mais a letra rei, que é o nível de estudar a Torá, que a gente está se conectando diretamente com a sabedoria de Hashem. E por isso tem a dica para os três primeiros níveis, e que não faz referência ao nível superior do superior, que é a pessoa que está fazendo chuva, porque essa pessoa, ela é na essência, está ligado com a alma antes de ser para esse mundo, ligada com Hashem, que não tem nem possibilidade de fazer uma coisa errada. É no superior, que é o Yud. Por isso que esse Yud não é mencionado, porque é um ponto só. Quando chega nesse nível, não tem mais possibilidade de voltar para trás, é o ponto sem volta, porque não tem mais como voltar para o lugar de erro, porque a gente está num lugar que não tinha nem a possibilidade de ter erro, antes de descer. Terminando, essa ligação que a gente tem com Hashem, com Deus, não dá para expressar na prática, é o Yud, é um pontinho, é um pinguinho. Isso é voltar à essência, mas tem esse movimento, que é esses três primeiros níveis, que é se afastar do mal, começar a fazer o bem, estudar a Torá, se ligar com a sabedoria de Hashem e chegar até esse ponto único, pequeno, que é a essência, que é o máximo, e aí ele é definitivo, porque ele não tem espaço, ele está lá atrás, mas agora a gente está indo lá para frente, que é acima de todos os limites, sem volta, já com Mashiach, que está ligado também com essa letra Yud, que seja agora já, Bekarov, Miad, agora, para todos nós, para o mundo inteiro. Shabbat Shalom, Shabbat Matuká, que a gente já teve, e a gente vai ter cada vez mais já com Mashiach. Now.